TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Abrindo o Jogo. Hoje nós temos a honra e a satisfação de bater um papo com o professor Marcos Wilson, professor de judô, vai trazer bastante informação, entretenimento aqui para a gente, explicar um pouco da história do judô e a aplicação prática hoje de todas as ações que a federação, que ele particularmente como professor, vem desenvolvendo aqui na nossa cidade, no estado do Rio de Janeiro. Marcos, seja bem-vindo ao programa Abrindo o Jogo. Muito obrigado, Fides. Obrigado pela oportunidade em poder falar desse esporte maravilhoso que é o judô, né, que foi criado por Jigoro Kano e ele traz para a gente até hoje a formação de grandes cidadãos. Eu que agradeço a disponibilidade, fica à vontade, seja bem-vindo. E vamos começar. O judô, você bem falou, vem lá do Japão, é isso? Vem do Japão. É uma arte. E quais assim os fundamentos, bem tranquilamente, para a gente passar aqui para quem nos assiste, quais os fundamentos do judô, quem de repente se interessar, tiver assim, realmente o intuito de praticar um esporte, qual é a filosofia do judô? Bom, o judô foi criado para todo tipo de pessoa, desde a criança até a pessoa de mais idade. Ele é um esporte que ele desenvolve as funções motoras, tá, das crianças, ele vai desenvolvendo raciocínios lógicos, ele desenvolve o físico, o mental, enfim, é um esporte muito completo, disciplinador, tá? Ele ajuda muito na disciplina da criança. Da disciplina, sobretudo a criança e o adolescente, né, em desenvolvimento. Isso. É muito importante. É muito importante. Eu vejo isso, Marcos, porque fazendo aqui uma pausa aqui na sequência lógica do judô, mas que tem tudo a ver. Uhum. Meu filho em casa, sobretudo com esse momento agora, vamos botar que a gente já pode chamar de pós-pandemia. Uhum. Então, ficou muito em casa e por mais que a gente tente controlar, a questão do videogame e o celular, hoje realmente é um desafio para a criação dos filhos. A gente tenta ali entreter, criar atividades. No momento da pandemia, então, era mais complexo ainda, porque as próprias aulas também eram remotas. Então, estava ali no computador, então já aproveitava, já abria um joguinho, como você vê, já estava jogando. E aí a criança fica sem essa atividade esportiva. Então, vejo assim, muito importante o esporte nessa situação de educação mesmo, né? Educação física e educação também, como você falou, com disciplina, a parte moral, cívica, importantíssimo o esporte como o judô. Sim, o judô, quando a gente inicia uma criança, né, basicamente com 4 anos, já é uma idade que você já pode iniciar no judô. Começa com atividades lúdicas, né, com as crianças, para que você desenvolva o interesse da criança. Você não vai colocando técnicas, derrubando a criança, fazendo ou com botar que ela... para disputar um campeonato. Não pode ter trauma. Né? Não é assim que funciona. Isso é ruim para o desenvolvimento da criança. E nós temos que nos adaptar aos tempos modernos. Né? Hoje, no Japão, existe uma evasão muito grande, né, das crianças do judô, porque era muito rígido, não havia ludicidade dentro do esporte. E eles começaram a ver que estavam perdendo adeptos e começaram a buscar no mundo, principalmente no Brasil, né, porque o Brasil sempre trabalhou essa questão da ludicidade para trazer a criança mais próxima do judô e do esporte, para quebrar esse paradigma com o celular, com o computador, trazer a criança para o movimento físico. A gente sabe? vive num mundo tecnológico, isso é inegável. Exatamente. Mas nosso corpo também não deixa de ser uma máquina que a gente tem que movimentar
E o E ser tem que humano educar a precisa máquina. de contato. Precisa desse contato Precisa, as social. crianças precisam. É um contato social. Ali você desenvolve a criança desde Equipe, pequenininho. né? Equipe, o trabalho Trabalhar em em equipe, grupo, né? o aprender a cair e levantar. Aí você pode fazer um comparativo com a vida, É. né? Porque a gente cai mais do que levanta, então É a o gente tempo tem todo. Tem hora que dá vontade de falar, agora eu não levanto mais. É. Deixa eu ficar quietinho aqui, deitado, que eu Não. não levanto. Não, mas tem que A gente levantar. precisa A gente tem levantar. que levantar, né, Marcos? A gente aprende a perder, né? Porque a vida também tem essa analogia. Na vida a gente perde muito. Essa parte de perder já me remete à minha filha menor, de 3 anos. Uhum. Ela brinca com o mais velho, mas ela não gosta de perder. Não gosta. Até uma corridinha daqui até ali, não, eu ganhei, eu tenho que ganhar. E a gente ali já tenta ensinar, ó, não é sempre que ganha, mas chora. E é importante, né? Quando a gente tem as graduações dentro do judô, cada graduaçãozinha que a criança vai conquistando, ela não ganha, ela conquista, né? Aquilo traz... É porque é diferente, né? É. Porque a gente for ver, ó, ganhar é aquela coisa que parece que você está imóvel, alguém te deu. Mas o conquistar, você teve que ter uma ação ali, Teve ação, passa por avaliações. um passo a passo, uma conquista, uma luta, Isso. no bom sentido falando, no sentido de ir buscar, né, aquele mérito. E Não é quando isso? os pais se envolvem no processo, isso é uma coisa muito interessante. Nós temos núcleos aqui de treinamento em Petrópolis que o próprio professor fala, olha como é interessante quando os pais vêm e participam da aula, eles ficam fascinados, porque eles não conheciam. Eles acham que é um esporte de briga. Ele não é um esporte de briga, né? Ele é um esporte de lutas, mas que desenvolve várias funções no ser humano. Exatamente. Não, hoje a função social das artes marciais, elas são importantíssimas e vendo ali, tive a curiosidade de entrar no site da Federação do Estado do Rio de Janeiro e ali tem vários materiais, e a gente fica fascinado, ver atletas ali, tem grupos ali de mais de 50 pessoas sendo graduadas, enfim, possibilidade de participar em torneio fora do país, em Abu Dhabi, que eu vi também, e materiais de estudo. Então, quem tiver o interesse e a curiosidade, digita lá no Google Federação do Estado do Rio de Janeiro de Judô. Vai remeter à página, se você souber a página de cabeça. judorio.org. judorio.org. Ó, formação exata aqui do Marco. Então, judorio.org, você vai ter lá uma gama de materiais para observar, para ver as ações que estão acontecendo. E me chamou muito a atenção os materiais de estudo. Aí quando fala um pouco da história do judô, a gente até comentava aqui antes de iniciar o programa, que a lenda da cerejeira, né, que o judoca, né, na época, na verdade ainda não tinha essa expressão de judoca, mas o japonês, ele foi meditar e nessa meditação, me corrija se eu estiver errado, hein, Marcos? Foi meditar e começou a observar a neve cair sobre a cerejeira. E observou que alguns galhos, eles realmente se rompiam, mas tinha algumas das ramificações, com o pesar da neve, ela ia, envergava, cedia, e vencia quando passava a neve. E daí veio um conceito, ceder para vencer. Perfeito, esse é o conceito. No judô, sempre a gente cede, serve para a vida, óbvio, e a gente cede para poder vencer. Quando você vai aplicar uma técnica numa competição, né, você cede a sua posição confortável para que você possa flexibilizar a força do outro em seu favor. Não, remete muito aqui, a gente comentou também, a questão de Olimpíadas, porque eu adorava assistir, adoro ainda assistir as competições de judô. Quando agora entrou ao vivo o judô, aqui é semifinal brasileiro, ó, vamos assistir. E ali a gente achava que ia perder,
De repente ele virava, não sei o nome dos golpes, tá? Uhum. Mas virava ali e dava um ipom, não sei o que. Falei, pô, beleza, Brasil ganhou. Então, uma coisa assim, emocionante que mexia muito com o brasileiro, né? E nós temos assim algumas linhas dentro do judô. Ninguém obriga um atleta a se tornar competidor. Tá? Ele pode se tornar um bom técnico, ele pode se tornar um bom professor. Tem várias possibilidades. Tem né? várias possibilidades e vários tipos de competições diferentes. Ele pode ser um bom competidor de kata, que as pessoas não conhecem, mas o judô tem katas. E O que é o kata? O kata são formas, tá, de aplicação de técnicas. É uma maneira formal de você apresentar as técnicas. É uma apresentação. É uma apresentação onde, com essa apresentação, você tem grupos de técnicas que são aplicadas dentro de um rigoroso, uma rigorosa norma, é formal, né? mesmo, um procedimento formal, e existem regras para aquilo. E ali tem as avaliações. Tem as avaliações. Entendi. Nós começamos com o Nage no Kata, que a gente chama de Handori no Kata, que eles refletem, tá, o que seria utilizado dentro de uma competição. É o Nage no Kata e o Katame no Kata, que ele é aplicado no solo. Tá? É como se fosse uma luta de solo. Temos o Jun no Kata, que é um kata para defesa pessoal, e ele é suave. Tá? Ali você não vê a agressão. Tá? É um kata que pode ser feito em qualquer lugar. Eu não preciso do dojo para que seja feito. Realizado. E inicialmente foi dito que era um kata para mulheres. Não, ele é um kata para todos. O Jigoro Kano não fez distinção com relação a isso. É um kata para todos. O judô é para todos. Tá? Para quem tem necessidades especiais, para quem não tem. Necessidades especiais é interessante também, trabalhar com Nós temos com essa linha, né? excelentes professores e dentro da nossa federação do Estado do Rio de Janeiro, e começando inclusive com o diretor técnico da federação, é a especialidade dele, né, que é o professor Leonardo Lara. Então é muito importante. Tá? O judô tem uma importância muito grande e o próprio desenvolvimento dos katas são importantes. Depois do Jun no Kata, nós temos o Kime no Kata, que é um kata de defesa pessoal utilizando armas. A gente conversando aqui, batendo esse papo, a gente não tem noção da vastidão do judô. Não, é imenso. Porque assim, o mais difundido, aqui a gente está tendo a oportunidade de conversar e levar informação, o mais difundido realmente é o competitivo, né? Sim. Porque vamos botar as grandes mídias, a grande imprensa faz a cobertura ali de Grand Slam, ou de uma Olimpíada, ou quando é sul-americana aqui, como é que chama? Competição. Competições mais regionais. Mais regionais, né? E o Pan-Americano, lembrei agora. Sim. Então, quando tem esse tipo de competição, a grande mídia ela cobre, ela dá cobertura. Mas essa função aí e essas ramificações realmente para mim, uma novidade. Está conhecendo. O judô é muito amplo, né? Então, nós temos assim, o início com a criança ou com o adolescente, não existe idade para que você comece no judô. Tá? Você começou com quantos anos, Eu comecei com 14 anos. Conta um pouquinho da tua história aí no judô. Olha, foi até interessante. Eu estava sentado na porta da escola que eu estudava e haviam aulas de judô e eu nem sabia o que era judô. E ouvia barulho, né, no ginásio da escola, na verdade era num salão. E aquilo me interessava, né? Porque quando você faz os rolamentos e as quedas, faz muito barulho. Isso. Eu tinha chegado mais cedo e vi o professor chegando e perguntei o que era. Era o professor Marinho, né? O Mário Honorato. E ele falou, vamos lá para você ver. E eu fui ver. E os meus pais não incentivavam muito o esporte, não acompanhavam, até por falta de conhecimento. Mas eu fui, gostei, e ele falou, quer fazer uma aula? Eu falei, quero. E
com isso, eu me apaixonei pelo judô. A gente pode falar assim, eu fui... Amor à primeira vista. eu fui infectado com o vírus do judô. Tá? E esse não tem cura, graças a Deus. E dali começou e não parou mais. Não parei mais, sempre com o professor Mário Honorato. Foi graduando. Fui graduando. Tive um período que eu tive que parar por conta da faculdade, que eu não tinha horário, mas sempre que podia eu estava na academia junto com ele. E outra, os professores de judô normalmente são uns pais que a gente ganha. Tá? Se for professor, é uma mãe que a gente ganha e os professores um pai. Porque eles nos educam, eles nos ditam um bom caminho, Mantém nos um acompanhamento ali na escola. Sempre fui cobrado das minhas notas, mesmo quando eu já estava adulto. Né? O professor Marinho sempre olha, quero boas notas, senão você não vai graduar não. Né? Condicionava ali Condicionava. a conquista que a gente falou, que não é ganhar, mas conquistar a graduação. Respeitar os mais velhos, respeitar a sua linha de graduação, né? O menos graduado. A hierarquia ali. A hierarquia. E, inclusive, o mais graduado respeitar o menos graduado. Porque todo faixa preta... também, né? Todo faixa preta já foi um faixa branca. Não é porque o faixa preta lá que vai explorar, vamos dizer assim, e abusar. Pelo contrário, abusivo. Quanto mais graduado, mais a responsabilidade. Mais responsabilidade, mais cuidado que você tem que ter com os menos graduados. Porque eles serão os graduados de amanhã. Hoje eu sou um quinto dan. Né? Eu tenho assim, um agradecimento profundo ao professor Marinho, tá? Ao professor Rubens Machado, que hoje é o mais graduado aqui de Petrópolis, ele é o 8º dan, e assim, um professor fantástico, e todos dentro da nossa região passaram pela mão dele em algum momento, sendo avaliado. Tá? Eles participam da comissão de graus, né? São membros da comissão de graus do estado do Rio de Janeiro. Hoje Petrópolis tem alguns professores dentro da comissão de graus, e todo mundo que vai à faixa preta tem que passar pela comissão de graus. Petrópolis é um celeiro aqui realmente de bons profissionais, de pessoas envolvidas com o esporte. Temos excelentes professores de judô. Eu falo isso não só em relação aqui ao judô, que eu estou conhecendo um pouco mais de perto, mas eu tive a oportunidade de praticar durante 2 anos jiu-jitsu. Eu já trouxe aqui também no programa um professor de Muay Thai, e ele falou da seriedade que é feito o trabalho, da cobrança, exigência. Tenho amigos que praticam karatê, ou seja, esporte aqui em Petrópolis levado a sério é o que não falta. Meu irmão agora, como professor de educação física, tem um projeto também social voltado na área de futebol. Então a gente vê assim, várias e várias ramificações de esporte sendo levadas com seriedade aqui em Petrópolis. O esporte ele tem uma função social muito grande. Nós temos as outras artes que são nossas irmãs, e que a gente tem muito respeito uma arte pela outra. O judô descende de muito conhecimento do jiu-jitsu, né? Porque foi a arte que veio antes, inclusive, do judô. Foi dela e de outras artes, como o aikido também, que Jigoro Kano estudou e veio trazendo para montar o que hoje a gente conhece como judô. Então são artes assim que nós devemos muito, e que tem grandes professores que disciplinam e que ajudam muito no desenvolvimento da sociedade. Você tira muita criança, muito adolescente de problemas na rua, tá? Através do esporte, seja no futebol, seja em qualquer arte marcial, na capoeira, que é uma arte mais ligada ao Brasil, né? Mas, contudo, nós temos essa integração das artes. A gente pode falar assim, todos nós nos respeitamos. Tá? O esporte, né? O esporte, como a força do esporte para a sociedade, a função social do esporte é muito grande. E eu tenho, particularmente, o maior respeito por todos os professores de qualquer arte de luta, e assim, me curvo ao conhecimento deles, porque existe uma troca de conhecimento muito grande, e somos todos amigos. Aqui nós não temos inimigos. São detalhes, né? Você vê assim, os detalhes, você começa a falar de catar,
de várias situações de judô que eu desconhecia. Uhum. Você vê como é envolvente a arte, como ela é complexa no modo de ser vasta, Uhum. de ser bonita, de ter uma beleza, uma grandiosidade que não tem fim, né? Ou você é quinto dan, mas ainda continua estudando. Eu tenho que estudar. Hoje eu tenho uma função como árbitro dentro da Federação do Estado do Rio de Janeiro, dentro da CBJ, porque eu sou um árbitro nacional. Já arbitrei alguns brasileiros, arbitro várias competições no Rio de Janeiro. E assim, se a gente não estudar, eu não tenho como arbitrar, porque o atleta se desenvolve muito, né? Então eu tenho que acompanhar esse desenvolvimento dele para que eu possa arbitrar melhor, né? Entender as técnicas ali que Entender tá as sendo aplicada, né? técnicas, como aquilo está acontecendo, como eu posso não interferir na luta, porque o árbitro ele não pode interferir. O artista ali é o atleta. São os atletas, São os né? atletas. A gente conduz aquele combate. E temos que ser imparciais, né? E a gente vê tão bacana quando você vê a criança começando, né? Ele se desenvolvendo, os valores que vão se desenvolvendo. Pra você ter ideia, hoje a Federação do Estado do Rio de Janeiro, não só hoje, né? Ela sempre teve um campeonato de iniciantes. Hoje esse campeonato tem o nome de Hajime, tá? Que Hajime, traduzindo do japonês para o português, é iniciar, começar. Uhum. Tanto que todo início de luta, quando eu vou dar o início ao combate, né, é Hajime. Eu estou mandando iniciar o combate, os atletas vão combater. Enfim, a federação criou esse nicho de campeonato para que todos os professores pudessem levar suas crianças que estão iniciando, sem o peso da competição seletiva, que vai para de alto rendimento. Então você inicia a criança ali, todos recebem sua premiação, então ele não se sente assim, puxa, eu fui derrotado. Não, você participou, você é um vencedor junto com os outros. Aquele ali pontuou um pouquinho melhor do que você. E hoje a gente tem como exemplo a Rafaela Silva. Ela começou assim, no Hajime, indo lá, criancinha, e hoje é uma das grandes atletas que nós temos. Você descobre ali talentos, né, potências. Exatamente, os talentos estão ali. Ali realmente uma busca, é um processo seletivo, né? Que você acaba... Antes das lutas, que são o sub-9, né? A gente tem o aulão, que são com as crianças pequenininhas. Então ali tem uma interatividade, tem figuras e tem a integração com os pais. O pai entra no dojo acaba e sendo uma interage. grande família, né? É uma grande família. Porque o pai de repente de um aluno vai ficar amigo do outro aluno, que o outro amiguinho virou amigo do outro, da outra menina, e assim vai, né? E para você ter ideia, num torneio desse, o Hajime, não existe punição, existe advertência. A gente adverte, ele é educativo. A gente ensina a entrar no Shiaijo, que recebe um nome diferente de dojo, porque Shiaijo é a área de competição. Entendi. Né? A gente ensina a entrar, ensina a cumprimentar, ensina a respeitar o colega. A cada final de combate se faz o cumprimento e as crianças se abraçam. Ganhando ou, entre aspas, perdendo, tem que ter o cumprimento, cumprimentar o atleta. Sim, é o respeito. Um ao outro. Precisa respeitar. Marcos, muito interessante. Bate-papo nosso aqui, passou muito rápido o primeiro bloco. Eu vou encerrar aqui e a gente já volta dentro de um minutinho com o segundo bloco do programa Abrindo o Jogo. Espero vocês e aguardem para o segundo bloco. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita?
Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Olá, sejam bem-vindos ao programa Abrindo o Jogo. Segundo bloco, nós estamos aqui conversando com Marcos Wilson, professor de judô. Marcos, vamos dar continuidade? Queria que você falasse agora no segundo bloco um pouquinho sobre a Federação de Judô que organiza todo esse trabalho. A Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro hoje, nós temos uma diretoria muito empenhada, tá, em levar o judô para o interior, integrar o judô do interior com o judô da capital, porque a gente descobre valores em todos os lugares, né? E no interior, Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, nós temos assim grandes valores no judô. E isso é muito importante, essa aproximação do judô da federação com o judô do interior. Entendi. Tá? Então, a gente precisa sempre que a federação esteja próxima. Então, para isso, existem núcleos regionais. Tá? Entendi. E esses núcleos regionais é que aproxima a federação do interior. Isso é interessante essa relação. Petrópolis tem um núcleo, né, que ele atende a região serrana, tá? É o núcleo regional Serra Sul, e a federação traz as competições para cá. Tá? As competições interregionais estão acontecendo, a última foi em Teresópolis, tá? E ela apoia, tá, o atleta desde pequenininho até que ele chegue à seleção, sempre tem o apoio da federação. Tá? E a gente precisa sempre que os atletas se registrem na federação. Tá? Ele estando registrado ali é uma coisa muito importante para nós. Entendi. Então existe toda uma organização, um passo a passo, um acompanhamento. Tem uma estrutura muito grande. Uma estrutura muito grande que a federação propicia para os federados, né, para os atletas, para os professores e para os árbitros, que você falou também, né, que tem uma possibilidade. Uma outra pergunta, qualquer pessoa pode ser árbitro? Como é que funciona isso? Tem que estar graduado, tem que ter... Qual o passo a passo para eu conseguir me tornar um árbitro de judô? Tá. Para você se tornar árbitro, você primeiro precisa ser um faixa preta. Tá? Você já tem que estar graduado. Aí você passa por um processo onde você faz um seminário de arbitragem. Tá? Depois desse seminário de arbitragem, você faz um estágio, tá, acompanhando as competições, até o ponto que você passa a entrar no Shiaijo para começar a arbitrar. Você vai arbitrando competições menos complicadas, tá, aonde você não vai comprometer o atleta de forma nenhuma. E depois de avaliação a cada competição que você participa, você é promovido a árbitro estadual. Entendi. Tá? E a cada 2 anos, você estando ativo na arbitragem, tá, você vai fazer provas junto à CBJ, porque aí passando do árbitro estadual, tá, para árbitro nacional, a CBJ já intervém e você tem que fazer provas e participar do Campeonato Brasileiro. E você vai graduando, começa como estadual, Nacional C, Nacional B, Nacional A, aspirante a árbitro internacional, depois árbitro internacional FIGB e árbitro internacional FIGA, que são os que arbitram as Olimpíadas. Entendi. Então existe todo ali realmente um passo a passo, uma evolução. Sim. De forma organizada, concatenada,
para aí realmente o árbitro chegar ao nível internacional, é isso? Isso. Hoje nós temos no estado do Rio grandes árbitros FIGA. O nosso coordenador, que é o professor Gilmar Dias, ele é um árbitro FIGA. E temos o professor Chuno Mesquita, que é FIGA, que foi árbitro paralímpico, tá? Muito conceituado, um detentor da história do judô do estado do Rio de Janeiro, tá? E do judô brasileiro. Temos o professor Jefferson Vieira, que é árbitro olímpico também, arbitrou as Paralimpíadas em Tóquio e profundo conhecedor da arbitragem do judô, né? Então nós temos grandes valores dentro do judô, dentro da arbitragem no estado do Rio de Janeiro. Tem vários outros, os antigos professores José Pereira, que foi assim o nosso precursor da arbitragem no Rio de Janeiro, ele que organizou, vou te dizer, a arbitragem mundial, né? Nos colocando de terno, nos uniformizando adequadamente para que a gente possa ter até mais presença dentro da área. Desde chamar assim, até mesmo da vestimenta, até o comportamento ali, tudo realmente um protocolo, uma coisa assim. A esmo, não, só chegar lá, arbitra, não é assim. Não é assim. O árbitro tem que ter um comportamento inquestionável, tá? Nós temos que ter muita educação, muito conhecimento, respeito pelos atletas, respeito pelos técnicos, né? Respeito pelos pais. Tem que ter muito conhecimento. A gente não pode prejudicar um atleta de forma alguma. Por isso que numa competição você tem o árbitro central, tá, que está conduzindo o combate, e você tem árbitro de mesa, que é o árbitro que fica no vídeo replay e acompanhando, e é com ele que você troca as informações. Se eu fiz uma pontuação inadequada, ele me corrige. Existe uma comissão por trás desse árbitro de mesa que qualquer dúvida corrige também, tudo para não prejudicar o atleta. Estou pedindo aqui o Matheus para jogar no ar, se for possível, algumas imagens aqui da federação com torneios, né? E, assim, me chamou muita atenção no site da federação e a estrutura, né? E a estrutura ali que a gente vê que realmente é uma estrutura impressionante. É uma estrutura impressionante, é uma estrutura muito grande. Hoje a gente tem como presidente da federação o professor Jucinei Costa. Nós temos o vice-presidente, o Jefferson Vieira. Peguei do site judô.org. Ali a gente mostra a estrutura ali, né, do Isso. É muito grande, né? E a arquibancada lotada, né? Coisa bonita de se ver. Lindo, né? Isso. Essa competição foi no Canto do Rio, em Niterói. Teve a quarta etapa do circuito Hajime. Agora, 6 de novembro a informação, olha só. Isso. Site atualizadíssimo. Foi no Site final de semana. atualizadíssimo. Foram competições no dia 5 e dia 6 de novembro. E ali luta o adulto, luta a criança. Eles utilizam a mesma estrutura. Tá? E uma outra imagem também que chamou a atenção foi a outorga de faixas. Olha o tanto de atletas que foram lá graduando. Muito bonito, né? Parece um mar ali, um mar branquinho, de kimonos, né? Ali, muito obrigatoriamente, bonito. nós temos que Muito utilizar o judogi branco. Judogi branco. Nos treinamentos, nos módulos da federação, para que você gradue de marrom para preta. E as graduações de preta, né, entre primeiro para segundo dan, terceiro até o quinto dan, você depende dessa estrutura, né? Temos o nosso diretor técnico, que é o professor Leonardo Lara, o vice-presidente é o Jefferson Vieira, e são pessoas assim que têm uma formação muito grande, são mestres, pós-graduados. O coordenador da comissão de graus, que é o professor Marco Aurélio Gama, é coordenador do curso de Educação Física da UFRJ e são professores mestres, né? Então, olha que estrutura que nós temos. Por isso que o Rio de Janeiro é formador
de grandes valores para a seleção brasileira. Não se chega assim uma seleção brasileira, um nível de competição internacional, vamos botar aqui o mais popularmente conhecido, que é uma Olimpíada, Uhum. a esmo, do nada. Não chega. Você tem que, para chegar lá, você tem que estar em clubes federados às federações que são ligadas à CBJ, tá? Então a Federação do Estado do Rio de Janeiro é ligada à CBJ, Para quem não conhece, está em casa, o que é a CBJ? Confederação Brasileira de Judô, Entendeu? tá? E ela é ligada à Confederação Sul-Americana, Confederação Pan-Americana e à FIGE, que é a Federação Internacional de Judô. Tá? Então, se não for através desse caminho, você não chega à seleção brasileira. Tá? E é possível, de repente alguém que está assistindo aqui a gente, tem um sonho, quero competir numa Olimpíada. É possível? É possível, o sonho é possível para todo mundo. Você já teve a oportunidade de ver algum atleta assim, ter contato com algum atleta olímpico? Tem sempre, a Rafaela Silva, Vitor Penalber, tá? O Rafael Baby, tá? E são pessoas simples como nós. Mas muito disciplinados. Muito disciplinados, né? E são pessoas assim, eles respeitam todo mundo e são pessoas como nós, né? Mas treinam, Treinam muito. se dedicam. O treino é constante, é árduo, né? É de muita dedicação. Porque assim, ô Marcos, a gente vê na TV, é bonito, recebendo a medalha lá no, né? E só que todo o trabalho, vamos dizer, a gente vê o topo da montanha, vamos dizer assim, mas da montanha inteira, a base, tudo que foi construído até se chegar ali, até mesmo um competidor olímpico, deve ser muito difícil você conseguir as pontuações, Sim. a competitividade para chegar numa... Você vai batalhando os seus pontos no ranking. No ranking. Você ranquear, né? Para chegar numa Olimpíada, é uma coisa assim, realmente, é um esforço muito, muito duro, um esforço diário, né? E isso não é visto. Não. O professor Geraldo Bernardes, que foi técnico da seleção brasileira por muitos anos, se eu não me engano ele fez 3 ou 4 ciclos olímpicos, ele tem uma frase interessante: você ganha a sua medalha no seu treinamento, na competição tu vai buscar. Então, se você não treinou o suficiente, nem adianta, você não vai conseguir essa medalha. Então, o treino é no seu judô clube, na sua academia, lá que você vai conquistar a sua medalha. Ali está o diferencial. É treino, treino e treino, né? E a gente tem que entender, tem judô clubes menores, descobrir um valor, leva esse valor para frente. A gente precisa desses valores em grandes clubes para que eles possam incentivar esses atletas, porque eles têm um poder econômico maior e com isso eles conseguem dar uma melhor estrutura, condição. né? Exatamente. Aí já começa a envolver fisioterapeuta, nutrição esportiva, e começa a ir para um nível já de competição. Profissionalizando profissionalizando essa questão do atleta. Exatamente. É realmente uma estrutura para chegar num nível de ponta assim que tem que ter, não tem jeito. Tem que ter essa estrutura, senão o atleta não consegue, sozinho ele não consegue chegar, né? Então, o poder público precisa incentivar o esporte, porque isso se traduz em saúde também. Saúde pública, né? Exatamente, a saúde pública, a disciplina dentro das escolas. Então, eu acho que o poder público... eu tenho certeza que o poder público tem que incentivar. Nós temos casos aqui em Petrópolis, infelizmente, não é comum, mas ocorre, de conflitos escolares. Uhum. Tanto que tive a oportunidade de participar da criação de mediação nas escolas, né? Até mandar um abraço aqui para a amiga Elziele, que ela é coordenadora desse projeto, desse programa, na verdade, que já virou lei, que é a mediação nas escolas, né? E com certeza o esporte é um grande elemento aí para você conseguir dirimir esses conflitos, porque depois da nossa casa, para os jovens, sobretudo, a escola é o segundo lar. Sim. E ali é comum que a divergência
de ideias, ainda mais no mundo que a gente vive hoje e no Brasil. Eu até acho que o clima deu uma amenizada, tá? Nessa semana eu já achei que a poeira já baixou um pouco, já deu uma tranquilizada, porque o nível de hostilidade, opinião minha, tá? O nível de hostilidade que a gente estava vivendo na rua, em virtude da polarização política, era uma coisa absurda. Eu não estou falando aqui que o grupo A está certo ou o grupo B, ou essa linha ou aquela outra, mas a hostilidade que a gente via, parava numa padaria e um com pensamento político, outro com outro, ali já estava o conflito. E a animosidade, grupos de internet, tem um aqui do meu projeto social, infelizmente eu tive que, gente, o foco do grupo, tive que dar uma mediada, o foco do grupo é a gente levar aqui ajuda social, não é para a gente discutir posições políticas, cada um tem a sua, não vai agregar no momento. Isso é perfeito, né? E debates aqui calorosos, então eu senti que já deu uma amenizada, pelo menos a opinião minha, eu sinto isso, talvez seja a minha percepção, talvez não esteja acontecendo, mas a minha percepção é que sim, que já deu uma amenizada. Mas a gente vê a importância de lidar com a opinião divergente ou diferente, que o esporte pode conceituar, trazer esse conceito e enraizar isso nas pessoas, num grupo, na sociedade, e isso refletir com educação. Exato. Eu acho que, independente do lado que a pessoa esteja, num caso de polarização assim, devemos respeitar sempre o outro. A minha opinião, ela nunca pode ser soberana à sua. E isso o esporte nos ensina a respeitar. Então, num caso desse de governo, a gente tem que aceitar as situações, e quem está do lado, que eu não chamo de derrotado ou não, vamos fazer uma boa oposição, vamos ser boa oposição, vamos respeitar, vamos ajudar o Brasil. A importância do esporte, regras. Exato. Jogar dentro... Joga dentro das regras. Dentro das regras. Como é que se faz? É assim, como é que desse jeito? Quem está na situação dentro das regras, respeitar as leis, respeitar o próximo. E assim, eu acho que são conceitos. A gente começou aqui falando da educação infantil, falando da criança, falando do adolescente, mas que reflete também na sociedade. Eles vão ser o adulto de amanhã. No dia a dia, e vão ser os adultos de amanhã, e na posição que nós estamos hoje, como formadores de opinião, como pessoas responsáveis que temos que ser dentro da respectiva profissão, é importante, né, que as regras, toda essa base seja formada. Eu tenho o prazer de te dizer que o meu professor, tá, ele nunca nos impôs, ele sempre nos conquistou. Então, eu já disse isso aqui, a gente conquista. Então, eu conquisto a criança mostrando a ela aquilo que a gente acredita ser um bom caminho, e vai mostrando, você vai mostrando todos os lados, e ela tem que encontrar esse caminho. A imposição, ela nunca é de bom grado, né? E você dificilmente vai encontrar qualquer atleta de qualquer que seja arte marcial caçando briga. Tá? Porque é um assunto também importante a gente debater aqui. Briga, porque tem mais ou menos cerca de um mês, noticiário aqui, infelizmente um rapaz de 23 anos veio a óbito em Petrópolis. Não sei se você chegou a ver esse caso, ali em Nogueira. Sim, acho que era um atleta até de Muay Thai. Muay Thai, ele foi arremessado de 6 metros de altura ali de uma ponte, enfim. Bateu a cabeça, infelizmente teve traumatismo. E parece que estava passando, mas eu não sei se teve alguma discussão, a polícia está investigando também, alguma discussão com os 3 outros rapazes, mas a gente vê a violência. É uma violência descabida. Uma violência que foi acometida a ele, entendeu? Não sabe os motivos, na matéria não apareceu, meus sentimentos à família, mas existem casos de violência sim. Eu quero dizer o seguinte, que existem casos de violência sim, em Petrópolis, na região, existem. Existe. Eu
vou completar isso com uma frase importante que eu aprendi com o nosso coordenador de arbitragem, o professor Gilmar Dias. Deixei de ter razão para ser feliz. Para que eu preciso ter razão em tudo? Eu posso guardar essa razão para mim e utilizá-la no momento certo. Por que eu vou discutir a minha razão com você só para brigar? Então, a gente conta até 10, até 1000 E vai evita, embora, né? você evita. O remédio que evita é melhor do que o que cura. Né? Sim. Condeno a ação que aconteceu com os meninos. A gente não sabe o que aconteceu ali. Independente, O né, motivo, dos motivos, mas eu acho que não existem motivos para que a gente faça isso, né? Assim, a gente só viu um pouco ali do celular, a gravação. A gente não sabe realmente. Parece que ele não queria o conflito, mas não teve. Ele não teve chance. Possibilidade. É o que parece ali. Claro que as autoridades que são competentes estão investigando o caso, estão avaliando. A gente não está discutindo o caso específico, nem os motivadores desse caso pontual. Mas só chama atenção que realmente existe uma sociedade violenta, sim. Sim. Tá? A gente não pode tampar o sol com a peneira. E ela fala, não existem casos no estado do Rio de Janeiro, sobretudo no Rio de Janeiro. Às vezes a gente fica um pouco até aflito de ir no Rio de Janeiro, né? Determinados, sobretudo, horários ou locais. Locais e horários, porque tem que evitar também, né, Marcos? Fides, o comportamento em grupo, ele provoca ações que normalmente, se você estiver sozinho, você não comete. Tá? Isso em torcidas, a gente vê muito isso. Viu o caso da torcida do lado do esporte? Exatamente. Garanto a você, são todas pessoas, gente boas, íntegras, mas o comportamento no individual. No grupo, aquilo inflama e você sai da sua razão e provoca besteira que depois, quando você é questionado, tu não acredita que tu fez aquilo. E ainda mais quando se trata de futebol, que ali está envolvida a paixão. Sim. Imagina, o coletivo inflamado e apaixonado. Sim, no judô nós temos isso. Só que no judô é o seguinte, quando a gente identifica os infratores, a gente pune. Aí, o clube, o qual pertencia àquela torcida, ele perde medalhas, ele perde pontuação. Que é o que tem que ser feito. E ele perde classificação. E isso é na hora, tá? É na hora. Forma-se logo uma comissão disciplinar e vai. O técnico, não acontece igual no futebol de xingar. Não, a gente vê medidas ali realmente que foram tomadas, sobretudo na Federação Paulista de Futebol. Quando começou, parece que foi lá que implantou torcida única. Foi o primeiro estado que começou a situação de torcida única. A torcida do Palmeiras brigando com a torcida do Corinthians. Então, peraí, vamos resolver. Próximo jogo, Corinthians e Palmeiras, só vai uma torcida. É na casa do Corinthians, então só vai a torcida do Corinthians. Na casa do Palmeiras, então só vai a torcida do Palmeiras. Então, medidas assim para coibir. Mas, realmente, essa história que a gente vê, leitura labial na TV, quando a gente vê jogo, realmente um atleta ali de futebol xingando o árbitro. Isso é comum, mas não deveria ser normal. Não. No judô você não tem. Não pode ser normal. Uma coisa eu falo que é comum, que realmente acontece, mas eu não posso normalizar esse comportamento. Não pode normalizar. Por quê? Queira ou não, um jovem, uma criança, toma ali um atleta, tá? Como um exemplo, né? Como um exemplo, como uma referência. É uma referência. Uma referência. Então, assim, no judô, gosto desse determinado atleta, para não falar o nome de um e esquecer o outro. Gosto desse determinado atleta. E a gente vê todo o respeito dele ali com o árbitro, com os colegas, com a torcida, enfim, né, com a equipe dele. Aquilo vai influenciar todos aqueles jovens ali. Influencia. Que estão olhando como, se esse atleta medalhista olímpico
nossa, tem esse respeito, educação, humildade, comportamento dele. Pô, eu que não sou, mais ainda, não é isso? E a gente vê um jogador de ponta, realmente. E isso é a nível mundial, tá? Não estou falando só os clubes do Brasil, não. A gente vê jogadores de ponta, mundo afora, fazendo a crítica aqui a futebol, porque eu gosto muito de futebol também. E xinga, o comportamento, a gente está falando de educação, de xingar árbitro. Isso influencia. Na hora de fazer o gol também, gosto muito do determinado jogador do Flamengo. Fez o gol no último, ele foi criticado, fez o gol no último momento, tal, se redimiu. Primeira palavra que veio na leitura labial dele, quando ele acaba de fazer o gol, é um palavrão. É um palavrão. A Federação Internacional, falando isso, é até interessante. Ela está colocando, por enquanto, a título de informação, de educação, tá? A gente adverte verbalmente só, não tem nenhum tipo de punição, não ter nenhum tipo de comemoração após dada a vitória para o atleta, para que não seja ofensivo ao outro. Tá? Antes tinha, o atleta vibrava, pulava, gritava, por vezes saía até um palavrão. Então isso não é admitido mais, vai comemorar lá fora, comedido, para que não inflame, né? E porque quem perdeu tá triste. Teve todo aquele processo também. Que ele é tão bom quanto o outro. A expectativa, só que não... aquele não foi o momento dele. Não foi o momento, não teve o êxito. Não teve o êxito, mas amanhã ele pode ser o vitorioso, né? Então, é para ter o respeito. O que se busca é o respeito entre os atletas. Ali nós não somos inimigos, somos adversários. Saímos dali, podemos estar treinando juntos, desenvolvendo juntos. Tá? Marcos, quero te agradecer em nome da TVC, do programa Abrindo o Jogo, Dr. Fábio, que é o irmão também responsável pelo programa Abrindo o Jogo. Deixar aqui um convite para uma próxima. Muito obrigado. E te abrir a oportunidade de fazer as tuas considerações finais, dar teu recado, deixar um telefone, um endereço de e-mail para quem nos assistiu, caso tenha interesse em estar conhecendo melhor o judô aqui na cidade de Petrópolis, apesar de a gente falar para 6 cidades da região serrana, mas deixar aqui um contato e você fazer a tua consideração final, a mensagem final. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite e ter esse canal para que a gente possa falar do esporte, não só de judô, mas de todos os esportes. Quero agradecer a Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, que me permite poder estar falando em nome da federação e do núcleo regional aqui da nossa região. Agradecer ao meu professor, né, o professor Marinho, que foi o que me deu esse caminho do judô. Quem quiser saber um pouco mais do judô do Estado do Rio, eu já falei, é judorio.org. Ali ele vai ter todas as informações, né? E os judoclubes ali também que são filiados e ele pode buscar em toda a região do estado do Rio de Janeiro. Tá? E aqui em Petrópolis nós temos o Judô Clube Marinho. No Instagram é só colocar lá, Judô Clube Marinho, que você vai acessar e ali tem todas as informações de contato. Tá ótimo. Então, Marcos, muito obrigado. Agradeço a vocês também que nos assistiram, que acompanharam hoje um ótimo programa aqui, um bate-papo muito agradável, falando sobre judô e esporte, né, na cidade, no estado do Rio de Janeiro. E fiquem até o próximo programa Abrindo o Jogo. Espero vocês. Fiquem com Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.